Nós vamos fazer um movimento de respiração, porque é através desse movimento de respiração que a gente começa a sentir o nosso corpo. Sentir o cansaço do dia a dia, sentir o que pesa, o que nos impede. Nós fazemos automaticamente e sem ela a vida não é possível. E que muitas vezes a gente nem respira direito, portanto não pensa direito, não age direito e se coloca em risco. Inspira profundamente, a gente vai fazer uma respiração quadrada. Inspira profundamente e segura o ar dentro do pulmão. Solta todo o ar e segura sem ar. E a gente vê o quanto a gente consegue segurar sem ar. Que exercício é esse em que a gente não tem controle nem sobre a própria respiração? Que tipo de humanidade é essa? Que não controla o pensamento, não controla a respiração e, portanto, não controla a atitude. Novamente uma respiração quadrada. Inspira, enchendo o pulmão de ar, permitindo que esse órgão se nutra com esse elemento. Segura esse ar no pulmão para que a gente consiga aproveitar ele da melhor forma possível. Expira ele profundamente, contraindo o abdômen. E segura sem ar. Solta. Solta tudo. Solta o pensamento. Solta o pensamento lá fora. Deixa esse transpassar. Não segura nada. Solta. Solta a conta. Solta o tempo. Solta a data. Solta o calendário. Solta o relógio. Solta. Solta a briga com a esposa. Solta a inconformação com o filho e a filha. Solta. De preferência, solta tanto. Solta também o sapato. Bota o pé no chão. Reage. Reage com a natureza. Comunga com ela. Respira. Agradece o ar que ela nos oferta. Agradece o momento presente, agradece a saúde, agradece ter conseguido chegar até aqui. Agradece. E respira. Enche o pulmão de ar. Expande o abdômen. Senta na posição ereta. Corrige a postura. Corrige a atitude. Corrige o pensamento. Corrige. Estamos aqui em correção. Essa encarnação, ela é correção. Corrige. Respira. Enche o pulmão de ar. Solta. Permite esse ir e vir da respiração. Agradece mais uma vez. Solta a rusga com o colega de trabalho. Solta a mágoa com a cunhada e o cunhado. Solta. Deixa pra lá. Agradece pela vida e pela saúde, pela oportunidade. Agradece pelo rim estar funcionando e conseguir excretar a urina, purificando o sangue. Agradece. Agradece pela água que a gente tomou hoje de manhã, em que nutriu os nossos órgãos. E sem ela, não poderia haver saúde. Agradece. Agradece pela oportunidade de sermos são, estarmos aqui sentados para verdadeiramente conversar, para se abrir, para comungar, para baixar o escudo
para poder aceitar. Agradece. Aceita, acolhe, entrega, permite. A dor nas costas, a dor nos ombros, a dor na cabeça. Agradece. Enche o pulmão de ar novamente. Solta. Enche novamente. Entende que o trabalho é isso. O grande trabalho, o grande labor, o encantado labor é isso. É olhar para o que nos impede e avançar. É para olhar para aquilo que nos barra e transpor. Vamos abrindo agora os olhos, retornando, nos dando conta do momento presente, as dormências do corpo. Muitas vezes, né, os braços ali, os dedos adormecem um pouquinho. A posição que às vezes nos incomoda, mas que é a correta, porque o nosso corpo ele já está acostumado a ficar curvado, né? Já se sente mais cômodo nessa posição curvada. Mas quando a gente se coloca numa posição ereta, até o nosso olhar muda em relação à vida. Agradeço a todos vocês por estarem aqui. Meu nome é Jaqueline, eu sou uma Iá de Umbanda. Nós estamos aqui com um único intuito, de enxergar o próximo. De tirar o véu que fica muitas vezes ali impedindo o nosso olhar e enxergar o próximo. Esse é o grande intuito dessa encarnação, dessa vida eterna em que nos foi confiada. Estamos nesse estudo de hoje, essa é a primeira aula dessa jornada de estudos e práticas, porque estudamos, recebemos o material, conversamos, temos uma reflexão e a partir dessa reflexão colocamos em prática. Então, por isso que chamamos estudo e prática. Para que a gente não fique só com o estudo, só com aquele ensinamento que chega, aquela sabedoria, aquela bondade, e não coloque em prática. A grande prática do movimento é estender o olhar ao próximo. Hoje nós vamos falar sobre a anunciação da Umbanda. Essa jornada se chama Relicário de Amor. E nós vamos falar, nesse primeiro estudo, sobre a anunciação da Umbanda. E se chama Relicário de Amor porque o maior tesouro que nós temos é o nosso coração. Porque se o nosso coração ele for leve, ele for puro, o nosso olhar em relação ao mundo se torna mais leve e mais puro. Nós não enxergamos inimigos no próximo. Nós enxergamos alguém em que a gente consegue colocar um olhar caritativo e estender para aquela pessoa a nossa bondade. O verdadeiro sentido da caridade. De olhar aquele sofrimento e ajudá-lo. E se a gente não tiver condição de ajudar, que a gente estenda então uma aspiração para que esse sofrimento algum dia cesse. E a Umbanda ela veio exatamente para isso. Para que ela acolha todos os filhos em seus braços. Todos os graus de sofrimento nos braços. Porque a gente fala de fato que quem chega na Umbanda, e a Umbanda é uma religião cristã, que tem como fundamento a manifestação do Espírito para a prática da caridade, no sentido do amor fraterno, Jesus como mestre e o Evangelho como base, a gente olha para esse sofrimento e aspira que ele cesse. Então, todos aqueles que chegam até a Umbanda,
eles chegam bem-vindos, independente do grau de sofrimento em que eles chegam. Muitas vezes a gente ainda fala que a Umbanda, ela é o pronto-socorro da espiritualidade. Porque independente do grau de sofrimento que essa pessoa chega, algum manejo ela recebe. Algum suporte, alguma ajuda, ela já recebe naquele momento. Nem que seja liberar o carrego dela. Afastar o irmãozinho que sofre junto e que impede, muitas vezes, da gente ter um olhar lúcido, em que nós chamamos de assediador, de obsessor, e colocamos a culpa, muitas vezes, no assédio e na obsessão. Quando, muitas vezes, é a nossa afinidade com esse irmão que faz com que a gente carregue ele conosco onde quer que a gente vá. Então, esse primeiro momento, esse primeiro encontro, a gente tem abrindo as portas, as janelas, abrindo as cortinas, para clarear um pouco a nossa consciência sobre o que é a religião de Umbanda. Qual o intuito, como é que ela foi anunciada, com que intenção ela chegou. Numa abordagem um pouquinho diferente da normal em que a gente encontra no Google. Porque datas são importantes, sim, estão ali na cronologia temporal, sim, mas isso a gente encontra em qualquer página, em qualquer rede, em qualquer acesso. O que nós gostaríamos hoje de abordar é o tombamento do médium, a doença, a estagnação, o impedimento do médium, e a gente sabe que todos nós somos médiums, porque mediamos estados de frequência, o tombamento desse médium quando ele se impede de praticar a caridade, quando ele fica estagnado, quando ele não consegue avançar dentro do que é da proposta em que ele mesmo se colocou para essa jornada encarnatória. A gente viu isso com o Pai Zélio, na pré-anunciação da Umbanda. Pai Zélio Fernandino de Moraes. Um menino com 17 anos, em que a sua estrutura orgânica, física, foi tombada, paralisada, até que ele conseguisse desenvolver ali uma asepsia kármica para poder se levantar como o grande sacerdote, o grande alicerce de uma religião que iria mudar muitas consciências. Orientar, encaminhar. E quando a gente fala encaminhar, é mostrar o caminho para homens e mulheres do caminho, como são chamados os pré-cristãos. Então, vou passar para o Paulo, para o nosso Tata Lobo, a palavra, e ele vai dar seguimento também para essa conversa fraterna que nós temos. Então, boa tardezinha para todo mundo, né? Bem-vindos. Antes de seguir, dizer que é uma alegria ver isso aqui tudo materializado, né? Os irmãos, a Jaque, o Eduardo aqui, toda a família do centro, né? O que vocês conseguiram fazer aqui é um milagre, né? Porque onde não tem nada e do nada surge um pontinho de luz já é um milagre. Aí tu vê aquilo tudo tomar forma, né? Primeiro o centro lá, o templo aqui, tudo surgindo, comunidade, isso é uma coisa incrível. É algo incrível. O tipo de coisa que só acontece quando tem uma consciência além da humana participando, né? Uma consciência divina, né? Porque os humanos são um pouco aprendizes, assim, né? Então quando a gente se calça em consciências divinas, né? Em Deus, em Jesus Cristo, nos pais e mães orixás, algo além, algo maior, mais profundo, né? Que avança muitas vidas ao mesmo tempo e beneficia todo mundo, essas coisas acontecem, né? Essas materializações, né? Fruto de muito esforço e sacrifício, né? Isso é lindo de ver. Seguindo o que a irmã estava falando, então, eu acho interessante a gente ver essa história do Zélio, né? Pai Zélio, seu Zélio, que no pessoal da tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, que foi, e ainda, né? Primeira
tenda de Umbanda, o primeiro centro de Umbanda, né, do mundo, né? É interessante ver essa história do Zélio e ver a aplicação disso hoje em dia, né? Existem muitas pessoas que têm sinais desse nível e às vezes não compreendem, se assustam e às vezes um pouco mais atrapalham o caminho do que ajuda. O que é interessante a gente ver? O Zélio, aquele menininho de 17 anos, ele tinha os ataques dele, né? Que a família chamava de ataques. Então, às vezes ele falava que nem um velho, às vezes ele ficava forte, rápido, ia para o meio do pátio da casa dele, né? Como se fosse um índio assim mesmo, né? E às vezes se agachavam no chão que nem criança. Então existem vários relatos do que seriam esses ataques, esses são alguns assim. E aí a família, ao invés de levar ele para um centro espírita, né? O que a família levou? Levou para um hospital psiquiátrico, que é a colônia dos alienados, né, lá em Niterói, para o tio dele, né, o Dr. Epaminondas. Então, ou seja, ele começou a ter manifestações de uma mediunidade absurdamente ostensiva, que a dele foi uma mediunidade histórica, né, algo colossal. E ele, em vez de ir para o centro espírita, como se imaginava que seria ideal, né, tratando sinais de mediunidade, dar para o centro espírita, ele foi levado para um hospital psiquiátrico, né? Então ele começou um desvio do que seria ideal para ele, né? Depois de examinado, aquela coisa toda, quem se manifestava nos ataques tinha alto nível de lucidez e conversava muito bem, e aquilo ficou uma coisa meio estranha. Aí o tio dele falou, olha, o negócio dele é meio diferente, ele não é louco, ele não é alienado, que nem falava na época, ele não é outra coisa. Não sei dizer o que quer, né? Aí a família, em vez de levar para o centro espírita, o que fez? Levou para o padre para ser exorcizado. Aí recebeu um exorcismo individual, depois um exorcismo em grupo, com mais de um padre. O que adiantou? Nada, né? Eu acho que quanto mais rezava, mais descia caboclo, mais descia preto velho, né? Mais descia gente. Não adiantou nada. O que a família fez? Não fez nada, em vez de levar ele ao centro espírita. O que aconteceu com o Zélio, que é justamente o ponto que foi pedido pela espiritualidade da casa, caiu doente, tombou a matéria, né? Ficou doente, acamado, não se movia, não caminhava, não falava, né? Ficou num estado deplorável de saúde, né? A família chamou os médicos para ver o que houve, né? E aí, os médicos, né? Foram ver um caso, olha, eles não entendem o que está acontecendo, mas ele tá indo, né? Ele vai morrer, o corpo dele não está funcionando. A gente não entende o que está acontecendo, mas ele está perdendo a vitalidade dele, ele não está, provavelmente o que tinha? Tinha paralisia, devia ter muita febre. A gente fica imaginando o que poderia ser do médico dizer para ele que, enfim, não é uma crise psicótica, simplesmente estava com o organismo dele indo, né? Então, esse episódio fez a família dele se abrir. E ele também se abrir, né? Com mais seriedade para o que estava acontecendo com ele. Até que chegou num certo momento, né? Foram dias, né? Eu já vi versões diferentes, que eu não vou dizer quantos dias foram, mas tem versões diferentes de quantos dias ele teria ficado acamado. Se fala em 2 ou 3 dias, outros falam mais de 10 dias, enfim, tem versões diferentes, assim. Até que um certo dia, acho que depois ele ter puxado a responsabilidade para ele, olha, se meus pais não me levam no lugar certo, acho que eu mesmo vou caminhando para dentro de um centro espírita, né? Vai dizer nem terreiro, porque não tinha terreiro na época, né? Vou para dentro do centro espírita. Aquilo para acordar ele também, e a família também. Se manifesta um daqueles que era bem forte, né, e ávido, né? E diz assim, olha, amanhã o meu médico vai estar curado. Aí ele se levanta como se nada tivesse acontecido. Isso é um outro choque. Eles tiveram que chamar os médicos para entender como é que ele foi curado, porque ele não tinha nem sequela, não fez nem fisioterapia, não fez nada. Ele ficou imóvel durante o dia e se levantou caminhando, como se nem tivesse ficado deitado aquele tempo todo. O organismo funcionando plenamente, como se tivesse sentado numa cadeira levantado. Aí eles aceitaram, né? Eu acho que o negócio é a gente ter que falar com alguém que é dessa coisa meio espiritual. Levaram para o centro espírita? Não. Levaram numa benzedeira. Procuraram uma benzedeira. Aí chegaram na benzedeira, se manifestou um preto velho, que é importante a gente entender isso, né? Espíritos de roupagens, assim como se apresentam na Umbanda, eles se apresentavam antes, inclusive em centro espírita, só que não eram bem recebidos. Então, a Umbanda como uma religião completa, né? Entendida pelo próprio Zélio como uma forma de praticar o espiritismo, né? Mas que acabou tomando uma proporção gigantesca, né? E se formou então religião.
mesmo que sempre foi tratada como religião desde o começo, né, ele se via isso como uma forma de praticar o espiritismo. Mas enfim, essa benzedeira diz que ele então tem uma mediunidade, tem algo especial, e ele tem que então ser direcionado para o centro espírita. Aí que então ele consegue chegar no centro espírita. Qual é o ponto da coisa que eu acho que é importante da espiritualidade ter trazido? Nem sempre a gente vai ficar acamado, dias acamado sem se mexer, mas sinais nós vamos ter de que algo não está bem como deveria estar, né? É importante que a gente entenda que nesses casos específicos do Zélio, por exemplo, que foi pedido para se conversar, isso aconteceu já com outras pessoas históricas, né, que tinham uma grande missão. E aí o que aconteceu? Que nem a irmã, a nossa Iá, explicou, todos nós temos negatividades em diferentes níveis no nosso corpo sutil. Lá no mental, o mais sutil que tem, que é o causal, a gente chama de corpo causal. Bom, fui descobrir que até a Luiz chama de corpo causal, nem sabia. Fui descobrir isso viajando para Uruguaiana. Eu e a Bianca ouvindo uma palestrinha lá e a gente descobriu. Então ali existe muita bagunça para ser arrumada, né? Se a gente tem uma missão grande, a baguncinha pode atrapalhar a missão. Então o que eles fazem? Se é para acordar o médium, então vamos fazer o seguinte, vamos acordar bem. Vamos acelerar esse processo, esse resgate kármico, vamos acelerar, vamos juntar esse composto de desafios que ele teria durante a vida, de saúde. Vamos manifestar ali uma doença que ela é totalmente atípica e muito poderosa, que acorda ele, a gente já resolve aquilo, exaure aquilo, depois ele ressurge forte e livre para avançar, né? Então, isso que aconteceu com ele pode acontecer conosco também em níveis diferentes, né? Pode ser que em algum momento tenha alguma crise existencial, alguma crise de lógica do mundo, e isso na verdade pode ser uma bênção, a gente não esteja vendo. O bom é manter a lógica, a razão, o coração, a fé e vendo aquilo, revendo, vendo, e não se entregar. O Zélio não se entregou, né? Tanto não se entregou que aconteceu o que aconteceu. E vendo aquilo que está acontecendo, aceitar um pouco, aceitar aquele martírio, aceitar aquele sacrifício e ir raciocinando sobre a vida. Porque daqui a pouco a gente dá uma virada e nós retornamos para o cotidiano, para a vida com mais clareza, mais força e mais limpos, né? Então esse tombamento da matéria pode ser uma benção, em vez de ser uma condenação. E pode ser diferentes níveis, pode ser um acontecimento com a nossa saúde, né? Um acidente que ocorreu, um trauma que ocorreu, né? Seja do nosso corpo não estar funcionando legal em algum momento, ou um acidente de carro, por exemplo, um acidente doméstico, né? Com alguém que a gente conhece. Então a gente não consegue compreender essas coisas, mas aquilo vem como uma bênção. Por exemplo, eu tenho uma história, né? Eu e minha esposa Bianca, da perda da nossa segunda gestação, né? Nosso segundo filho. Perdemos na gestação. Com o passar do tempo, nos foi confiado entender o que aconteceu. O que aconteceu, na verdade, foi para o espírito do Arthur uma oportunidade de ter uma encarnação curta, onde ele manifestaria um corpo com alguns desafios, sequelas, onde ele foi, resgatou, experienciou o desencarne e já se reastralizou, ou seja, já desencarnou com um corpo mais livre e um resgate rápido e intenso daquilo que estaria atrapalhando o caminhar dele. Então é muito sofrimento envolvido, mas depois que a gente entende um pouco o que aconteceu, lógico, tem muitos detalhes que nós vamos trazer agora, nesse momento, mas a gente entende o quão difícil foi, mas também agradece por ele ter tido essa oportunidade. Ele ter tido uma encarnação de 60 anos num desafio muito complicado, era possível ver isso inclusive na pele dele, né? Ele teve esse resgate mais intenso, né? Então tem diferentes níveis de diferentes pessoas. Só 2 exemplos rápidos que eu estava conversando, que a gente estava conversando antes. Santa Teresinha, Menino Jesus da Santa Face, depois de perder a mãe dela, que se não estou enganado era Zélia Martã, o nome da filha do Zélio. Se não estou enganado era Zélia Martã, o nome da mãe dela. E o pai, o Luiz Martã, né? Então a Santa Zélia Martã e São Luís Martã. Quando veio falecer a mãe, ela ficou muito triste, né? E entrou numa profunda crise interna, né? Como se fosse uma angústia forte, uma depressão, e aí ela ficou muito parecida com o Zélio. E aí no meio daquele processo, ela tem uma visão de Maria sorriu para ela na imagem que estava no quarto e tudo mais.
e com aquela bênção de Nossa Senhora, que tem um contexto profundo para ela, mas que ninguém compreendeu direito, mas que ela compreendeu, ela saiu daquele momento que estava desenganado pelos médicos, achando que ela ia vir a falecer, muito amadurecida. Ela era uma principiante e se acordou daquela grande crise como uma progredida, assim, ela já era uma adulta, né? Embora a criança era uma adulta. Então, esse é um capítulo longo da biografia dela, que tem muito mais detalhes que eu dei agora, mas é um exemplo de algo que aconteceu. Jigten Rinpoche, que é um dos maiores mestres do Dharma, né, do budismo do século passado, aconteceu a mesma coisa também. Caiu doente, desenganado, ele estava seguindo um caminho que era para ser um administrador das terras da família, embora tivesse nascido para ser um grande professor espiritual, né? Aí quando se entendeu aquilo e o pai resolveu então permitir que ele entrasse no mosteiro, ele se desenvolvesse como um yogi, ele milagrosamente se curou, da mesma forma que Santa Teresa de Menino Jesus da Santa Faixa, da mesma forma que o Zé Fernandes de Moraes. Então são exemplos, claro, que são missionários, né? Seres fora da curva, assim, né? Mas a gente tem isso em pequenas partes conosco também. Uma reflexão bem grande para se fazer no nosso cotidiano. Eu entrego a bola para ti. Muito obrigada. Então, essa é a reflexão que nós gostaríamos de trazer para esse grupo de médiuns que está aqui, porque todos nós somos, por mais que a gente tente entender que a gente veio só para tomar um passe, para receber uma palavra, para receber ali um conforto, como a gente fala, na verdade todos nós somos médiuns. E de uma certa forma, de um olhar mais inclusivo e mais íntimo, também somos missionários. Missionários de um propósito que nós mesmos acordamos para a nossa vida encarnatória. Para esse período curto ali, de 84 anos, em média, em que nós temos para desenvolver aqui enquanto terra, enquanto matéria, enquanto espírito encarnado. E aí essa reflexão, né? Se isso aconteceu na pré-anunciação da Umbanda, se a Umbanda está aí para acolher todas as pessoas que chegam até ela, independente dos seus credos religiosos, porque aqui, ó, em pequena escala, é exatamente o que acontece. Aqui nós temos pessoas que são praticantes de outras doutrinas religiosas e que vieram, né, para a gente comungar um pouco de sabedoria, além da própria religião. Tocar na religiosidade. E assim como a gente toca na nossa religiosidade, a gente toca também na nossa mediunidade. E por isso que eu digo que também somos missionários. Qual seria a nossa missão? Angariar fundos financeiros e deixar para os nossos descendentes? É comprar e se apoderar de terras? É montar impérios na materialidade? É ter uma conta bancária? É pagar as contas em dia? Esse é o nosso propósito encarnatório e é essa reflexão que nós chamamos aqui. É para isso que a gente veio para a Terra, para casar, para ter filhos, para ter uma conta em banco, para ter um CPF? Ou é para de fato olhar para as nossas dores, para as nossas carências, para as nossas sequelas e poder trabalhar? Então, essa é a nossa grande reflexão da noite. É a primeira aula do Relicário de Amor, trazendo ali a anunciação da Umbanda, para dizer que o aparelho tomba, mas que a gente se ergue com mais força, quando a gente está afinado com o nosso propósito. E a espiritualidade, ela gera esse benefício. Ela nos coloca, como a gente estava conversando antes, num lugar seguro, protegido, e muitas vezes ela desvia da nossa matéria sequelas, enfermidades que poderiam inclusive colocar em xeque a nossa vida, a nossa encarnação. Antecipar o nosso desencarne, a nossa morte, como a gente fala corriqueiramente. Todos nós somos médiuns, reafirmo. Por quê? Porque a mediunidade ela é orgânica. Não tem como a gente educar todos mediunicamente. A gente chama de educação mediúnica, mas a gente engloba esse xirê, essa dança, essa conformação em que são os organismos trabalhando, interagindo com a espiritualidade. Então, se todos nós somos médiuns,
Se todos nós possuímos mediunidade, uns mais, outros menos, com a interação com o mundo extrafísico, todos nós somos missionários. E todos nós, também como os grandes mestres, tombamos, muitas vezes. Somos impedidos, muitas vezes, de praticar a nossa mediunidade, de manifestar a caridade. Tem uma outra palestra muito interessante, um outro ponto muito interessante também, que a gente gosta muito e a gente trouxe muito como reflexão nos anos passados, que é o fardo com Jesus é mais leve. Também falando das enfermidades do corpo que assolam o espírito. Por que o fardo com Jesus é mais leve? Porque, de fato, a mediunidade é orgânica. E quando a gente manifesta a mediunidade de uma forma saudável, trabalhando a inclusão, ágape, amor, humildade, caridade, essa tríade, que na verdade é uma só, a gente melhora inclusive o nosso sistema imunológico. Porque a gente consegue iluminar nossa mente de fato, trabalhando uma região do nosso cérebro que é o lobo pré-frontal, que só é ativado, que só é iluminado, que só é descortinado quando a gente pratica a verdadeira caridade. Olhar o sofrimento do outro e aspirar que ele cesse, tendo benevolência para com todos, indulgência das imperfeições alheias e perdão das ofensas. Quando de fato a gente consegue perdoar as ofensas, perdoar as nossas ofensas, porque muitas vezes somos nós, os próprios assediadores, com uma consciência enferma de olhar que o mundo conspira contra mim, que as pessoas conspiram contra mim, que as pessoas frequentemente me atacam. Na verdade, eu estou me flagelando. E eu uso, muitas vezes, a religião para me proteger disso tudo. Quando, na verdade, eu deveria usar a religião para o verdadeiro significado da palavra, que é se religar com Deus. Através da religiosidade em que eu ali me sinto mais confortável. Aqui estamos falando da ferramenta de Umbanda, que é essa ligação com Deus através desse fenômeno anímico-mediúnico, dessa interação com o mundo espiritual a partir de um momento de maior interação com esse campo extrafísico, porque damos ali a permissão para essa confluência perispiritual entre o guia e o médium. Só que muitas vezes, quando nós nos impedimos disso, ou quando o nosso olhar está um pouco desvirtuado desse sentido de caridade, o nosso aparelho tomba. A nossa mediunidade ela é bloqueada ou desviada, e as enfermidades elas nos assolam, porque psicossomatizam. A interação com a natureza ela é maravilhosa, né? A gente está aqui, tocando o pé no verde, sentindo esse ar purificado, e ali, né? O pessoal de casa não está vendo, mas a gente está ali recebendo a interação com o Pedro e a Laura. Eles estão passando aqui, recebendo as pessoas e encaminhando. Acredito que são extrafísicos, porque a gente não está enxergando, mas eles vão até a porteira, gritam e voltam. E é isso. Então, se alguém tem alguma coisa para contribuir, é sempre muito bem-vindo, toda contribuição é muito bem-vinda. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de tê-los aqui, de poder interagir com todos vocês, assim como eu estou interagindo com esse oxigênio que nutre o meu pulmão, que me facilita a vida nessa matéria em que me foi confiada. E fazer um acordo para que a gente leve essa jornada adiante. Não só essa jornada, não só esse momento, mas outros momentos de reflexão, estudo e prática que surgirão no ano de 2024. Trazendo aí
uma preciosidade que a gente recebeu, que é a teologia de Cáritas. Não é porque eu estou na presença dele, mas eu sempre falo isso, estando ou não na presença dele, todos vocês são testemunhas disso. A espiritualidade, ela foi muito inteligente, muito sábia e principalmente muito bondosa. E através do lobo, transmitia uma teologia que de fato, e eu dou o meu testemunho, consegue nos mostrar um caminho mais seguro para caminhar. De fato, nos mostra um caminho mais seguro. Um caminho que a gente não precisa se proteger do outro, se a gente incluir a carência do outro dentro do nosso coração. Vão surgir muitos grupos de estudo da Cáritas, como já surgiram, como já tiveram, e a partir de agora vão muitos mais. Porque a Cáritas, ela veio para mudar as consciências, para purificar o nosso karma e para nos mostrar de fato quem somos, aonde estamos e para onde vamos. Muito obrigada a todos. Alguém tem alguma contribuição? Por favor, meu querido. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Só um complemento na fala do Sr. Paulinho em relação às enfermidades e todo o efeito que ela pode nos causar. Eu tive um período trabalhando nos hospitais, onde eu frequentava 3 vezes na semana os hospitais, e a maioria dos pacientes, se não todos, eles tinham o mesmo discurso, com doses de arrependimento, mas também de uma boa esperança. Por exemplo, muitas pessoas tiveram acidentes de moto, enfim, outras doenças, e ficavam ali 2, 3 meses olhando para o teto, sem poder se levantar. Fazia com que eles conseguissem valorizar outras coisas, diferentes do que eles estavam valorizando antes do acidente. E claro, ninguém queria estar ali, então todo mundo tinha uma boquinha meio torta de, né, que sacanagem que aconteceu comigo e tudo. E eu só conseguia pensar que bom que isso aconteceu. Muitas pessoas, acredito que todas as pessoas que passaram por um período ali de molho, saíram renovadas, saíram diferentes. Não só o corpo físico, mas também o mental e todas as suas possibilidades de alcance, de pensamento, enfim. E como isso também é uma bênção, de que a gente poderia agradecer mais pelas nossas doenças, por qualquer dor que nos aparece, porque é o nosso corpo tentando nos avisar, comunicando, e para que a gente mude alguma coisa, né? Que alguma coisa a gente poderia fazer melhor. Então, sentir uma dorzinha, ou tanto como ficar 3 meses paralisado, sempre é para o melhor, sempre é para o bem. Nada que nos acontece é para é bom, né? Todos entenderam, não consigo me estender tanto. Mas eu só quis dizer que eu presenciei bastante isso, e todas as pessoas no hospital estão nessa situação de como tu disseste, né? Estão se transformando, né? E sendo transformados com o auxílio de todos os envolvidos, né? Era só isso, né? Para a gente olhar para nossas dores também e tratar elas com carinho. Obrigado. Obrigada, Dylan. Obrigado, irmão. Espero te ouvir mais vezes. O Dylan, ele trabalha dentro dos hospitais, né? Ele faz esse acolhimento. Doutores da Alegria, é isso? Como quiser chamar, ela é truque, mas pode ser qualquer outro nome.
E ele vai visitar os doentes no hospital e tocar violão para eles. Que legal. É um trabalho bonito. Mudando as consciências através da música. Pegando esse gancho de mudar as consciências através da música, então eu gostaria de agradecer porque nós vamos passar uma outra terapia antes dos atendimentos, que é uma terapia chamada Kayan. É o rezo, é o louvor através do canto e o estado vibracional em que a gente modifica através dessa harmonia do canto. Coisa que a gente não faz em casa. E quando a gente faz, é rapidamente debaixo do chuveiro. Uma música que muitas vezes não melhora a nossa qualidade consciencial, deprecia, e que não nos oportuniza, inclusive, agradecer. Quer finalizar com alguma coisa? Que não, ou sim. Convidar para o próximo estudo, né? Vai ser. Então, pessoal, eu convido vocês todos, né? Vamos nos reunir na minha casa, a princípio, dependendo do número de gente. Se ficar muita gente, eu vou bater na vizinha. Vou trazer todo mundo para cá por tempo. Para termos o nosso 41º retiro de estudo e prática de Umbanda. O último foi ano passado, nessa mesma época, né? Foi o 40º, ficamos um ano sem fazer. Um ano muito intenso, com bastante reflexão e transformação. E vamos estudar nada mais, nada menos que Deus, nos detalhes da forma que a tradição da África, através do mentor Ganga e Pai Benedito, transmitiram. A gente precisa entender aqueles detalhes todos dele para os orixás fazerem sentido no nível consciencial, né? Nível de culto popular, de crença, de pedidos e tal, tem histórias diversas, tudo funciona. Mas quando a gente quer experienciar eles junto com o nosso olhar, como eles surgindo através de nós, precisa de detalhe fino ali, né? Então estudar Deus, e então depois, nada mais nada menos do que os 88 orixás da teologia de cartas. É lógico que a gente não vai conseguir aprofundar um a um no nível que precisa, mas já fazer uma outra abordagem, que é entender como todos eles se comunicam. Onde que está cada grupo, cada bloco, onde é que aquilo faz a gente se abrir. Que foi o método que eles utilizaram conosco. Quem era da época Luz Divina lá do Cassino, né, se lembra que o Orumale a gente rodou mais de uma vez, 2, 3 vezes, ponta a ponta. E eles vão abrindo a consciência, vão abrindo, né? E aí depois dali, então, começou a pegada bem cristã, né? Então, esse vai ser o mesmo método, né, que foi usado na época, só que com alguns ajustes a pedidos do mentor Isalion, né? Então, a gente vai fazer um trabalho um pouco mais amplo, assim. Então, vai ser dia 23, sexta-feira à noite, 24, sábado, manhã, tarde e noite, e no domingo, dia 25, pela manhã. Só que, pelo que eu estou entendendo, esse retiro vai se conectar com um outro, né, que vamos combinar de fazer aqui, né, que é onde a gente vai, não se tem data ainda, né, mas vai ser em seguida, assim, depois desse, que vamos trabalhar os tesouros. A gente vai focar nos tesouros e mergulhar dentro dos tesouros, porque a gente consegue ver aquela realidade através de alguns pais e mães orixás. Mas o detalhe máximo a gente só vai conseguir compreender quando vê os tesouros de maneira ordenada e separada, da forma que faz sentido, que se organiza tudo, né? Que é o cerne da teologia de cartas toda, né? Que é dar vida ao Evangelho, traz Jesus vivo, aquela coisa toda que a gente conversa muito, né, ao longo dos anos aí. Então convido a todos a participar desse retiro. Esse retiro do Urumaré ele vai acontecer de tempo em tempo. Como ele demanda muito, e a ideia dele é abrir espaço para o prato principal, vamos dizer assim, né, que é o Evangelho e os tesouros e tudo mais, ele não vai acontecer todo ano, talvez, né? Mas se tiver gente, interesse, a gente pode fazer todo ano. Vai ser pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. Né? Vai ficar gravadinho, né? Por isso que não vai ser tão frequente, as pessoas não vão poder ver. Mas que é muito conteúdo, muito denso, mas aí a pessoa consegue ter um começo, meio e fim de entender aquilo tudo, né? Acho super importante. E uma das inspirações de fazer nesse formato
Foi a conversa com o velho naquele dia. Né? Ele queria ver os materiais dos outros 44 orixás e começar a trabalhar em cima deles, né? Os textos que eu tenho são bem sucintos, e aí eu vi, quem sabe, então a gente faz ponta a ponta aqui e dá tudo certo. Então fica o convite. E é isso aí, muito obrigado. Além do Relicário de Amor, tem também essa jornada toda do Umbanda Sem Fronteiras, que vai ser passado pelo irmão. E também tem um grupo de estudo, que vai dar start agora final do mês. Depois a irmã também, e a de Umbanda, Rayane, que está em Petrópolis, vai passar, que é um grupo também falando sobre a cosmogonia e a teogonia de Cáritas. Então a gente fica pensando, mas são vários grupos falando a mesma coisa. Sim, são vários grupos falando as mesmas coisas, com pessoas diferentes, de acordo com vários olhares. Isso tudo é muito saudável. Porque quanto mais a gente fala, mais os nossos ouvidos ouvem, mais o nosso coração se manifesta e se coloca aí em caminho, em marcha. Então, sim, e vamos participar, sim, um dos grupos dos outros, e essa é a verdadeira lei de Umbanda. Quando o mestre disse, o chefe disse que a Umbanda era uma tenda só. Por que uma tenda só? Porque é um teto que abriga várias consciências. Agradeço, então, o estudo de hoje. O nosso próximo estudo aqui, pelo Relicário de Amor, é no dia 17. Também vai ser de maneira ao vivo. Caso sofra alguma alteração, eu gravo e coloco a aula no grupo. E ficam as aulas arquivadas ali em ordem cronológica de estudo. Essa primeira aula foi a anunciação da Umbanda e o tombamento do médium, do organismo, através, né, de se colocar em marcha de uma mediunidade consciencial e lúcida. Agradeço os presentes, agradeço também. A gente está com um bom público ali assistindo. Um beijo para todos. E quando puderem, então, estamos aqui na Cascata, esse ano de 2024. E aí a gente que sabe, né, a gente que não sabe da nossa vida, é a espiritualidade que nos governa. Se 2024 vamos estar aqui, quinzenalmente. Os próximos anos a gente vê o que vai acontecer. Então estamos aqui na Cascata, Santuário Novo Amanhecer. Estudo e práticas, hoje atendimento pelo passe magnético, pelo passe mediúnico, com as linhas de Umbanda. Um grande abraço para todos e sigamos em frente. Está ali, CTU nos caminhos de Maria, ali se manifestando. A irmã Rayane vai botar a data do começo do estudo dela e o link de acesso também, para que a gente possa também ter acesso a esse grupo de estudo e podermos praticar todos juntos, em mais um grupo. Um grande abraço para todos. Rodrigo, tu podes travar aqui que eu não estou conseguindo? Tá aqui, bem embaixo aqui. Peraí. Aqui, consegui.